Judas, capítulo 20, versículo 20, Judas, versículo 20 e versículo 21. Judas 20 e 21. Queria falar com os irmãos nessa noite sobre o amor de Deus. Esse é um tema que tem ocupado o meu coração nesses dias, e eu acho importante a gente compartilhar certas realidades. Irmãos, nós estamos vivendo dias em que o amor acabou. Os dias são sem amor. Você não precisa nem duvidar do que eu estou dizendo, basta você abrir os jornais ou então ligar a sua televisão para você ver o quanto o mundo está sem amor. É triste. Ontem cheguei em casa, os meninos foram dormir, eu fiquei com a minha esposa na sala e nós estávamos procurando um programa para a gente assistir. E nos deparamos num programa que não era, na verdade, que nós queríamos assistir, mas nos chamou a atenção, o relato daquela história da Isabella Nardoni. Então, a polícia fazendo toda a investigação, apresentando toda a investigação ali. E eu fiquei, eu não queria ter assistido aquele programa, mas eu fui levado a assistir pela curiosidade, de ver como que a polícia estava checando os fatos e tudo, e à medida que eu fui vendo ali a frieza daqueles pais, meu coração foi ficando com raiva, fui perdendo o amor, falei, meu Deus, como é que pode um pai fazer isso com o filho, Foi me dando uma ira no coração muito grande por aquilo. Mas aquilo é um reflexo da falta de amor. Hoje a gente vê pais matando filhos, filhos matando pais, as pessoas não têm mais respeito. Recentemente uma grávida morreu, a criança foi salva. As pessoas não têm mais amor. Antigamente tinha esse negócio, de pelo menos preservar a vida de uma grávida, mas hoje não há mais isso. As pessoas perderam totalmente o respeito pelo próximo, o amor pelo próximo. A falta de amor é uma realidade no nosso cotidiano. E qual é a palavra que a igreja tem para esse mundo diante dessa verdade, dessa adversidade, desse mal que está assolando as nações da terra? Porque não há política de governo que resolva isso, hein, irmãos? Não pense você que esse é um problema de política, porque não é. Os Estados Unidos, que é um país desenvolvido, está sofrendo com esse tipo de problema. Quantos jovens estão entrando armados dentro das escolas e estão cometendo chacinas, matando vários estudantes e se suicidando? Então nós estamos vendo que essa não é uma situação de país desenvolvido ou subdesenvolvido, a questão não é essa. A questão é a falta do amor. As pessoas perderam o amor. Hoje nós cantamos sobre o amor de Deus. Hoje nós lemos sobre o amor de Deus. E nós estamos refletindo sobre o amor de Deus. Que resposta nós podemos dar ao amor de Deus ou ao mundo com respeito ao amor ou à falta do amor? Bem, Judas, no versículo 20 e o versículo 21 nos diz o seguinte: vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Fala comigo assim: guardai-vos no amor de Deus. Olha para a pessoa do seu lado e fala assim para ela: guardai-vos no amor de Deus. Guardai-vos no amor de Deus. Quero falar sobre o amor de Deus, mas nós poderíamos ter como tema nessa noite: guardai-vos no amor de Deus. E eu queria
dizer para vocês que muitas vezes as pessoas estão dentro da igreja, elas creem em Jesus, elas falam sobre o amor de Deus, elas pregam o amor de Deus, mas não conhecem o amor de Deus. Porque experimentar o amor de Deus não é uma questão de falar, de conhecer, é uma questão de experimentar. E tem muita gente que está dentro da igreja, que ouve sobre o amor de Deus, que fala sobre o amor de Deus, que sabe tudo da Bíblia a respeito do amor de Deus, mas ainda não conhece o amor de Deus. E talvez uma dessas pessoas seja você. Mas como saber que eu sou uma dessas pessoas? Nós vamos, à medida que nós vamos aqui fazendo as nossas colocações, talvez você se encaixe numa delas. E se você está se encaixando numa delas, quero dizer uma coisa para você. Hoje é a noite da sua restauração. Hoje é a noite da sua cura. Muitos afirmam que amam a Deus, que pregam o amor de Deus, mas infelizmente eles não conseguem se desvencilhar do pecado ou da culpa. A Bíblia nos coloca duas coisas distintas. Ela nos fala sobre o pecado e ela nos fala sobre a culpa do pecado. São duas coisas distintas. E eu, irmãos, acostumado a aconselhar pessoas, tenho observado que as pessoas não conseguem fazer a distinção entre o pecado e a culpa do pecado. E muitas vezes atendo em meu gabinete pessoas com esse tipo de problema. Elas pedem o perdão de Deus, estão arrependidas do seu pecado, mas estão carregando o peso da culpa. E como elas carregam o peso da culpa, elas pensam que estão carregando o pecado consigo. Então elas têm a dificuldade de se desvencilhar do pensamento da culpa. E elas vão levando isso ao longo dos anos da sua vida. E acham que Deus não as ama de fato, e para isso elas precisam dar uma resposta para Deus, para que elas possam se sentir em paz com Deus. É por isso que tem pessoas que fazem sacrifícios religiosos, porque elas estão querendo, na verdade, dar uma resposta, porque elas sabem que Deus é real, elas amam a Deus, mas elas não sentem de Deus o amor, elas não se sentem correspondidas, e às vezes acham que Deus podia amá-las um pouquinho mais, porquanto que o amor de Deus é superabundante. Mas tem gente que ainda não conseguiu romper com o pecado, ou com a culpa pelo pecado, e portanto acham que Deus não as ama. E esse é um problema que a gente enfrenta. E a culpa, irmãos, pode nos separar do amor de Deus. Então você pode estar desenvolvendo aí até mesmo a sua vida espiritual, você pode estar desenvolvendo seu ministério, você pode ser um pregador da palavra, você pode ter fé, você pode pregar sobre o amor de Deus, você pode amar a Deus, você pode ser puro, você pode ser santo, você pode ser sincero, você pode estar envolvido na liderança da igreja, você pode estar correto nas suas atitudes e ainda assim não conhecer e muito menos acreditar no amor de Deus, o dom amor que Deus tem por você. Então existem crentes que eles estão andando com Deus e ainda não sentem o amor de Deus, estão se esforçando, mas eles se esforçam a fim de ficarem quites com Deus, de falar: Senhor, eu estou pagando aqui o preço. Mas é interessante nós observarmos Judas, porque Judas vai falar no versículo 21, guardai-vos no amor de Deus. Guardai-vos no amor de Deus. Irmãos, o amor de Deus é o lugar mais seguro, ou com segurança posso dizer que é o único lugar que podemos encontrar segurança. O amor de Deus é o nosso refúgio. O amor de Deus é onde nós encontramos a paz plena. No amor de Deus nós encontramos vida eterna. No amor de Deus nós podemos viver tranquilos e guardados, porque no amor de Deus não há medo. A Bíblia diz que o amor lança fora o medo.
Quando eu estou guardado no amor de Deus, eu não preciso me preocupar com mais nada. Eu não preciso me preocupar com o inferno. Eu não preciso me preocupar com o diabo. Eu não preciso me preocupar com o mundo. Eu não preciso me preocupar com a carne. Eu não preciso me preocupar com os anticristos. Eu não preciso me preocupar com ninguém, porque eu estou guardado no amor de Deus. Judas diz: guardai-vos no amor de Deus. Esse é o lugar onde você está. Não basta termos alegria, não basta termos vitórias espirituais, não basta termos paz, não basta termos absolutamente nada, se você não entender o amor de Deus. E eu quero que você saiba que o amor de Deus está essencialmente manifesto em Jesus Cristo. Não há como nós experimentarmos o amor de Deus sem conhecermos Jesus Cristo. Jesus é a revelação do amor. Ele plenaliza o amor do Pai. Então, querido, você não vai entender quem você é em Cristo se você não entender o amor de Deus que está em Cristo. Isso porque Jesus é a essência do amor de Deus. Bem, sem Jesus não há como a gente experimentar o amor de Deus. Sem Jesus não há como vivermos esse amor, porque Jesus nos traz o amor. Agora, entender apenas o que Jesus fez por mim é a gente menosprezar a graça. É transformar a graça de Deus em lascívia. Porque graça de Deus a gente só entende com o amor de Deus. É por isso que a gente não pode desassociar toda a ação de Deus na história com o seu amor. Foi por causa do amor que Deus vem trabalhar nas nossas vidas. E é por causa do amor de Deus que Ele vai trabalhar nas nossas falhas. Agora entenda uma coisa. Quando eu digo isso, que Deus vem trabalhar nas nossas falhas, isso não significa que amar seja passar a mão na cabeça. Porque Deus nos ama, e quem ama, disciplina, quem ama, corrige, quem ama, repreende, quem ama, cuida. E Deus muitas vezes cuida da gente, aliás, todas as vezes Ele cuida da gente, nem todo o tempo. E cuidar significa que Deus vai nos fazer passar por situações dolorosas. Significa que Deus vai nos corrigir, nos disciplinar. E disciplina é algo que ninguém quer. É algo que ninguém gosta. Disciplina é ruim. Não é verdade? Só conheço uma pessoa que gostava de disciplina. Eu. Né? Gostava. Eu gostava de disciplina. Quando eu aprontava na rua, eu não esperava nem meus pais brigarem, porque eu tinha pena dos meus pais brigarem comigo. Aí eu queria poupar a bronca. Eu já ia para o meu quarto, fechava a porta e ficava lá. Minha mãe eu falava assim: não, vou resolver esse assunto comigo mesmo, né? Aí eu sentava lá e ficava lá. Do nada minha mãe entrava no quarto e falava: oi, o que você está fazendo aí? Não, eu estou de castigo. O que é? Não, é um assunto que não interessa a senhora. Eu já estou resolvendo comigo. Não. Minha mãe: o que você fez? O que você aprontou? Não, mas eu já estou de castigo, fica tranquilo, né? Eu só não me bato porque dói muito, mas fora isso. Mas eu me colocava de castigo. Mas ninguém gosta de ficar de castigo, ninguém gosta de ser repreendido, ninguém gosta de ser corrigido, não é verdade? É ruim, mexe com o nosso ego. Mas Deus precisa fazer isso conosco para revelar o seu amor, para manifestar em nós o seu cuidado, o seu zelo. Então, querido, ao longo desses anos de nossa caminhada cristã, eu tenho visto muita gente se desviar dos caminhos de Cristo, recusando assim o amor de Deus. E eles recusaram porque eles acham que falharam com Deus. Tem muita gente que fala assim: não, eu não sou digno de seguir esse caminho, porque eu sou um pecador mesmo. E eu já vi gente falando assim: eu preciso voltar, eu sei que eu preciso, mas agora eu não consigo. Agora eu não estou apto a isso. É porque essa pessoa de fato não entendeu o amor de Deus.
Então ele se sente frio, ele se sente longe, porque elas desceram ao fundo do poço e elas acham que não conseguem mais retornar. Elas não têm mais força para retornar. Tem muita gente que está frio espiritualmente porque acha que não vai mais conseguir ter o coração mais aceso em amor a Deus. E falam, eu não vou sair dos caminhos do Senhor porque não tem como. Porque eu sei que lá fora, no mundo, não é o meu lugar. Mas eu não estou sentindo mais o amor de Deus. Eu amo a Deus, estou na igreja, eu creio em Jesus, mas eu não estou sentindo amor. E o que está faltando em mim é sentir o amor da parte de Deus em mim. Será que Deus está falhando com você? Posso te garantir que não. Mas como é que nós resolvemos isso? Bem, primeiro nós precisamos entender que a falta de amor é decorrente do nosso pecado, ou da culpa pelo nosso pecado. Nos sentimos culpados. Eu não tenho o cacife para chegar diante de Deus com o peito aberto e dizer, me enche com teu Espírito, Senhor, porque agora eu quero viver integralmente para a tua glória e para o teu louvor. Posso falar isso com canções, posso falar isso de uma maneira ou de outra, mas literalmente chegar para Deus e abrir assim meu peito e dizer, pronto, estou limpo, pode me usar. Não, eu vou falar para Deus, Deus, eu tenho essa poeirinha aqui na minha vida, eu tenho essa mancha aqui, eu tenho essa lacuna na minha vida, e essas coisas me impedem do Senhor me amar. Como se o amor de Deus fosse algo realmente condicional. Se Ele me ama só porque eu tenho isso resolvido, ou Ele não me ama porque isso ainda na minha vida não está resolvido. E Deus não trata a gente assim. Deus nos ama, e Ele nos ama com um amor tremendo. O que falta a nós é entendermos que o amor de Deus não está preso àquilo que eu faço ou deixo de fazer. Não é o quanto o meu filho me dá de presente, ou me beija, ou me abraça, que conquista o meu amor. Eu amo meu filho por ele ser meu filho. Entendem isso? Ainda que meu filho me desse dor de cabeça, eu continuaria amando o meu filho. Ainda que a minha filha me desse dor de cabeça, eu continuaria amando a minha filha. Porque filho a gente ama. Deus ama você, não é pela quantidade de vezes que você lê a Bíblia, pela quantidade de vezes que você ora, ou pela quantidade de vezes que você ajuda o próximo. Não é isso que revela o amor de Deus por você. Porque o amor de Deus não é compra, não é negócio, não é condicional. E nós temos a ideia de pensarmos que Deus nos ama pelo quanto nós nos sacrificamos, pelo quanto nós pagamos um preço para isso. É por isso que as religiões surgem. E as religiões, infelizmente, surgem com essa proposta de, vamos lá, vamos fazer um sacrifício, vamos pagar um preço, vamos nos santificar para que Deus possa nos amar. Mas Deus ama você, não pelo que você fez ou pelo que você deixou de fazer, não pela quantidade de pecados que você não tem ou pela quantidade de pecados que você tem. O amor de Deus não está preso a você pelo que você faz ou deixa de fazer. Deus amou você de tal maneira que enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus é incondicional. Irmãos, as pessoas precisam romper esse conceito de amor comprado, de amor com condições, de amor manifesto por causa de. Meu querido, o sangue de Jesus foi derramado por você. O amor de Deus por você é incondicional. Ele o ama. Ele o ama. Isso é uma realidade. Não pense você que esse amor está longe de você. Não, não está. Não interessa, meu querido, o quão
fundo você esteja do poço, ou o quão longe você esteja de Deus, não interessa. O que diz o profeta Jeremias? Olha só, abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo 31. Versículo 3. De longe se me deixou ver o Senhor dizendo: com amor eterno eu te amei, e por isso com benignidade te atraí. Ainda te edificarei e serás edificada, ó Virgem de Israel. Ainda serás adornada com teus adufes e sairás com o coro dos que dançam. Com amor eterno eu te amei. A sua ferida pode ser incurável, pode ser profunda, pode ser humanamente impossível. De repente você fala assim: olha, eu segui a Deus, eu decidi seguir ao Senhor Jesus, mas eu farei com Deus, e a minha ferida, ela é incurável. A minha ferida é muito grande. Não há resposta humana para curar essa ferida. Essa ferida, ela não tem cura. Você se sente continuamente sendo exortado pelo Senhor. Você está continuamente lembrando o que a palavra de Deus diz. Você está continuamente lembrando as canções. E você fala assim: puxa vida, quão longe eu estou. Como me falta o amor de Deus. Você lembra das vidas que você evangelizou? Das vezes que com sinceridade você falou do amor de Deus para elas? Mas de repente você se sente espiritualmente longe da casa do Pai. Lembra da história do filho pródigo? O filho pródigo pega a herança, fala: pai, deixa eu gastar a herança com o que eu quero, me dá aqui minha parte. Ainda em vida, o pai pega e dá a parte dele da herança, o filho então vai viver uma vida dissoluta. E ele vai gastar todo o bem que ele adquiriu com o pai, da sua herança, ele vai gastar a seu bel prazer. Só que chega um dia que esse dinheiro acaba. E ele começa a comer as migalhas dos porcos. Só que quando ele está comendo das migalhas, da lavagem dos porcos, ele está comendo o resto da comida, ele começa a pensar: puxa vida, na casa do meu pai eu tinha tudo. Eu não consigo mais voltar para a casa do pai. Na mente do filho, não tinha mais possibilidade de ser filho novamente. Na mente do filho, não tinha como mais ser restaurado a mesma comunhão que ele tinha antes com o pai. Tem muita gente que está assim, que pensa: puxa vida, será que eu vou ter um dia aquele amor que eu tinha, o primeiro amor? Será que eu vou ser restaurado nesse amor? Será que um dia eu vou voltar a ser aquele crente que eu era? Será que um dia eu vou conseguir ser uma pessoa cheia do Espírito Santo? Parece que não. Parece que eu estou longe da casa do Pai. E aí, o que nos resta é fazer o que o filho pródigo fez. Voltar para o Pai dizendo: pai, olha, eu pequei contra o céu, eu pequei contra o Senhor, eu não sou digno nem de ser chamado teu filho, porque eu pequei. Eu não sou digno de ser filho, eu quebrei a comunhão, eu não posso voltar à mesma condição. Porque aquele filho conhecia tudo sobre o pai, aquele filho sabia como funcionava a casa do pai, aquele filho conhecia a política da casa do pai, porque ele sabia que o pai era generoso com os seus servos. Veja que isso foi uma parábola, mas Jesus coloca nessa parábola todas essas informações para a gente. Aquele filho então fala: eu quero voltar para a casa do pai, e eu quero ser um dos servos do meu pai. Porque eu acho que era o máximo que ele achava que poderia acontecer humanamente falando. Só que ele se esqueceu do amor do pai.
Porque é o amor do Pai que surpreende a gente. É o amor do Pai que rompe as nossas cadeias. É o amor do Pai que nos traz libertação. Tudo aquilo que Ele tinha planejado falar, tudo aquilo que Ele tinha planejado fazer, acho que Ele já imaginou como seria a cena. Ele falou, bem, eu estou aqui, quer saber, eu vou pegar minhas coisas, eu vou lá para a casa do Pai e vou lá pedir para ser um dos servos. Acho que Ele pegou as coisinhas dele, o resto que sobrou, botou numa trouxinha de roupa, embalou tudo e foi para a casa do Pai. E eu acho que Ele foi ensaiando, visualizando a cena. Bem, eu vou lá, vou chegar, meu Pai vai estar sentado dentro da casa, eu vou bater a porta, vou surpreender meu Pai. Quando Ele menos imaginar, Ele vai sair à porta e eu vou falar, Pai, eu estou voltando, mas eu não estou voltando para ser filho, eu estou voltando para ser servo. O Pai vai falar, não, meu filho, tudo bem, pode ser então do servo, já que você pecou, pisou na bola, é o justo. Entra, vai lá e aproveita, já vai trabalhar lá com as vacas lá que elas estão precisando. Está com fome, Tom? Então come alguma coisa, depois você vai lá trabalhar, tudo bem? Eu já estava pensando, já estava planejando. Só que ele foi surpreendido, porque o Pai não estava dentro da casa. O Pai estava continuamente do lado de fora, olhando para ele, esperando ele despontar o horizonte, para correr em sua direção e o abraçar. Quando Jesus falou isso, nessa parábola, a história não é real, mas o sentido do amor do Pai é puramente real. O que Jesus estava dizendo é que o Pai está continuamente com seus braços abertos por você, esperando você voltar. E eu não estou falando de voltar para a igreja. Eu não estou falando de voltar para o convívio dos santos. Isso é importante, obviamente. Mas eu estou falando de voltar para Deus, porque tem muita gente que está dentro da igreja, mas está desviada. Tem muita gente que está dentro da igreja, mas não experimenta mais o amor de Deus. Tem muita gente que está dentro da igreja, mas morreu, está minguado do amor. E Deus está dizendo a você e a mim, eu amo você, meu filho, e eu não vou desistir de você. Meus braços estão abertos. Sabe o que Deus faz? Ele fica olhando assim, deixa eu ver se ele está entendendo que eu amo. Mas, Senhor, eu queria voltar pelo menos como um obreirozinho. Me deixa ficar no menor dos cantos. Fazer a menor coisa no reino. Deus fala, não, eu quero você filho, vem cá. Você não é um escravo, você é meu filho. Não há lugar na casa do Pai que não como filho. Deus nos ama. E aí, eu quero que você saiba que Deus, nesta noite, te traz de volta. Talvez você diga, olha, eu não consigo ficar firme, eu não consigo voltar, eu não consigo restaurar. Mas segundo a palavra do Senhor, que não mente, eu digo a você com toda a minha convicção, você pode voltar sim. Por que você pode voltar? Porque é essa a mensagem da cruz, é esse o propósito pelo qual Jesus derramou o seu sangue naquela cruz do Calvário. Voltar para Deus, resgatar o amor de Deus, é o propósito da cruz. Meu irmão, se você não está sentindo o amor de Deus mais no seu coração, se você não consegue vislumbrar mais esse amor, não consegue se deleitar no prazer desse amor, então chegou a hora de você voltar para a cruz, chegou a hora de você olhar, chegou a hora de você se despertar, porque todo o sacrifício, toda a ação de Jesus naquela cruz do Calvário, derramando seu sangue, foi para que eu e você pudéssemos experimentar o amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Você pode voltar, e você pode voltar a qualquer momento, você pode voltar a qualquer hora, porque Deus continuamente está com seus braços abertos, e quando nós nos voltamos para Deus, todas as nossas feridas são saradas.
É isso, irmãos, que eu tenho visto quando uma pessoa se arrepende. É isso que eu tenho presenciado. Que por mais que a pessoa tenha pecado, por mais que ela ache que não tem condições, quando ela abre o seu coração, quando ela se arrepende, o amor de Deus é derramado em seu coração, em Cristo Jesus, e esta pessoa se torna plenamente restaurada. Eu posso? Pode. Eu não consigo? Consegue. Consegue. Essa é a função do Espírito Santo em você. Foi para isso que o Espírito Santo veio para as nossas vidas. Porque quando você está abatido, quando você falhou, quando você se levantou contra Deus, quando você se levantou contra a revelação, e quando você pensa que Deus nunca mais vai aceitá-lo, nunca mais vai perdoá-lo, é nessa hora que o Espírito de Deus vem sobre a sua vida, convencendo-o do pecado, da justiça e do juízo. Deus sabe como fazer para tirar os nossos pecados. Deus sabe como fazer para nos redimir. A Bíblia diz: com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Você sabe que esse versículo, ele foi dito para um povo que estava afastado de Deus. É o povo de Deus, estava afastado de Deus. E Deus fala o seguinte: com amor eterno te amei, e com benignidade te atraí. Você sabe que essa palavra atrair, ela no hebraico tem o sentido de resgate. Com amor, com benignidade eu te resgatei. Veja só, observa a ação. Com amor eterno te amei. Quem é que está amando aí? Deus. Deus te ama com amor eterno. Irmão, esse versículo foi dito é para você. Deus está falando para você: ei, você acha que eu não te amo mais? Você acha que eu esqueci de você? Você acha que eu te abandonei? Você acha que eu virei as costas para você? Eu te trouxe aqui nessa noite para você ouvir que eu te amei com amor eterno. Eu te trouxe aqui nessa noite para você entender que eu te resgato com benignidade, porque eu sou o Senhor teu Deus. Deus não se esqueceu de você. Deus não abandonou. Deus não virou as costas para você. Ele te ama. Ele está falando aqui nesse texto para aqueles que têm uma aliança com Ele e romperam, para aqueles que caíram, para aqueles que tiveram uma ferida. Agora o Senhor vai até elas. É Ele quem se move até elas. É Ele quem vai até elas e diz: eu amo você com amor eterno. Por isso é que com benignidade eu te resgato. Isso significa que Deus vai tirar para sempre o seu medo de cair novamente. Porque tem gente que tem medo de voltar porque tem medo de cair de novo. Tem gente que tem medo de firmar os pés. Tem gente que tem medo de assumir uma aliança, um compromisso com Deus, porque tem medo de cair novamente. Mas Deus vai lançar fora de você todo medo, porque o amor de Deus é derramado em seu coração nessa noite. Amém. Pelo Espírito de Deus em Cristo Jesus. Ele vai fazer você andar pelos caminhos retos. Mas por que eu tenho essa convicção? Porque Deus é o seu Pai. Deus é o seu Pai. E Ele o ama. Ele vai corrigir, Ele vai repreender, vai doer, mas Ele ama. Quer ver uma coisa? Oséias capítulo 6. Diz assim a palavra do Senhor: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos ferirá. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará, e ao 3º dia nos levantará e viveremos diante dele. Sabe o que ele está dizendo aqui? Quem fez a ferida da separação foi Deus. Você se separou do amor de Deus. Você esqueceu do amor de Deus. Você se afastou de todo o amor. Mas quem causou a ferida foi Deus. Deus te feriu, sabe para quê? Para você se sentir mal, longe de Deus. Ele fez a ferida, para que você possa voltar, porque só Ele pode curar. Então
Então, nós podemos chegar, de acordo com esse profeta, a uma conclusão. Pensem comigo. Se Deus fez a ferida e Ele vai curar, então nós podemos dizer que a ferida que nós temos da ausência do amor de Deus não tem cura a não ser Deus. Você tem uma ferida do tamanho de Deus. Só Ele pode curar. Não estou falando aqui, gente, somente das pessoas que estão desviadas, não. Se você está nessa condição, então essa palavra é para você. Mas aqueles que estão dentro da igreja perderam a perspectiva do amor de Deus. Perderam a perspectiva do amor. Estão vivendo. Estão cantando a musiquinha do Zeca Pagodinho dentro da igreja. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Né? Deixa me levar, tá tudo certo. Não. O amor de Deus é derramado em seu coração. Pastor, eu preciso do amor de Deus, eu preciso experimentar o amor de Deus, eu preciso desse amor de novo na minha vida, pois Deus está ansioso por derramar esse amor no seu coração. Essa ferida precisa de cura, e essa cura tem um curador, se chama o Senhor nosso Deus. Deus quer curar, Ele fez a ferida e Ele a ligará. E é interessante que o profeta Oséias, ele continua dizendo o seguinte no capítulo 6, o versículo 2: depois de 2 dias nos revigorará e ao terceiro dia nos levantará. Por que ele está falando isso? Porque ele está falando que, olha só que coisa interessante, a nossa cura está no terceiro dia, quando nós nos levantamos. Por que ele está falando isso? Porque ele está nos arremetendo a Cristo, que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Ao terceiro dia nos levantaremos, porque o profeta está dizendo, em outras palavras, que o amor de Deus nos cura, mas o amor de Deus está manifesto na pessoa de Jesus, e este morto, crucificado, morto e ressuscitado dos mortos. Então Cristo ressuscitado manifesta o amor de Deus em nosso coração. Ele faz a ferida, mas Ele cura. Ele fere você, mas Ele quer que você saiba que você está ferido não menos do que Jesus naquela cruz do Calvário, por amor a você. E Cristo ressuscitou dentre os mortos. Todas as feridas de Jesus foram curadas no terceiro dia. Ah, mas ficou a marca da cruz. Ficou por sua causa, mas que Ele ficou curado, ficou. Corpo glorificado. Entende, meu querido? Então, olha, não fique na sua vida carregando as mazelas do seu pecado, o peso da sua culpa, fica se arrastando para o resto da sua vida, sendo um miserável espiritual, sendo um miserável do amor. Não precisa disso. Você pode hoje mesmo viver na dimensão da plenitude do amor de Deus que está em Jesus Cristo, porque eu tenho uma boa nova para você. Ele morreu por causa das suas transgressões. Ele morreu por causa da sua culpa, Ele morreu por causa do seu pecado, para que você possa ser livre, não precisa mais levar a acusação. O apóstolo vai nos dizer que o escrito de dívida que era contra nós foi rasgado na cruz do Calvário, para que a gente pudesse ser livre. Não há mais acusação, não precisa, irmão, andar de cabeça baixa nas regiões celestiais. Não precisa mais abaixar a cabeça, não precisa se sentir um menorzinho, porque agora o amor de Deus foi te dado em Cristo Jesus. Aquele sangue não foi derramado por você em vão. Deus não está olhando para você como coitadinho, pequenininho. Tem amor de Deus para você, tem amor de Deus por você. Oséias capítulo 14. Versículo 1 diz: volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Tende convosco palavras de arrependimento, convertei-vos ao Senhor, diz Ele, perdoa toda iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilhos o sacrifício dos nossos lábios. E a Assíria já não nos salvará, não iremos montados em cavalos,
E não mais diremos a obra das nossas mãos: Tu és o nosso Deus, por Ti, ó órfão, alcançará a misericórdia. O Senhor diz, quando Israel entender que não é a força do seu braço, não é a sua condição que o fortalece, que o cura, que dá a ele a vitória, mas o Senhor. O verso 4 então vai dizer: curarei a sua infidelidade. Quando houver arrependimento em nossas vidas, o Senhor vai curar a nossa infidelidade. Eu, de mim mesmo, olha o que diz o Senhor. Você se arrepende? Você está arrependido? Querido, pede por favor para entrarem, ou então não fazerem, conversarem ali, porque está atrapalhando, por favor. Então diz: curarei a sua infidelidade, eu de mim mesmo os amarei. De mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio e lançará suas raízes como cedro do Líbano. O que o Senhor está dizendo? Se você se arrepender, se você parar de cheio de dedo com Deus, se você parar de se sentir o menosprezadinho, o rejeitadinho ou rejeitadinha, sabe o que Deus vai fazer por você? Ele mesmo o amará. Ele mesmo manifestará esse amor sobre você. Você não vai precisar de ação de homens. Você não vai precisar de homem nenhum chegar para você e ficar trazendo palavras que te confortem. O Senhor mesmo virá ao seu encontro e Ele te amará, porque com amor eterno o Senhor te ama. A maior arma que nós temos contra o pecado é o amor de Deus. Tem muita gente que não está conseguindo se livrar de pecado. Tem muita gente que está escravo de pecado e está achando que Deus está tranquilo. O nosso pecado é que faz separação entre nós e o nosso Deus. Cuidado, o pecado te leva para o inferno. Isso é uma verdade, viu, gente? Está na Bíblia. É o pecado que tem feito tudo isso que nós temos vivido nesses dias. As pessoas estão sem amor por causa de pecado. É o pecado que está trazendo maldição. É o pecado que está escravizando a humanidade. Não é o pecado que o mundo lá comete só não. É o pecado que você comete e acha que não tem problema porque você crê em Jesus. Não é não. Se você está pecando, você toma cuidado. Tem muito crente que está vivendo vida de pecado. Cuidado, cuidado. Olha a vida que você está levando. Eu estou te falando isso em nome do Senhor Jesus, porque Deus quer de você mudança de mente, de coração. Preste atenção. É tempo de arrependimento, é tempo de mudança, é tempo de santificação. Deixa o amor de Deus encher o seu coração. Amém, querido? Só o amor de Deus pode nos fazer vencer o pecado. O amor de Deus se manifesta em Cristo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eu quero encerrar essa mensagem dizendo isso. O amor de Deus conclui-se em Cristo como Cordeiro de Deus. E é interessante porque quando Jesus vem como homem na terra, o Verbo se faz carne e vem. João Batista olha para ele e diz assim: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista fala isso e João apóstolo escreve. João apóstolo entende a mensagem de Jesus como Cordeiro. E ele entende isso de uma maneira tão clara que Apocalipse, que foi escrito pelo apóstolo João, foi o livro que mais apresentou Jesus como Cordeiro. Jesus é chamado de Cordeiro em Apocalipse mais de 30 vezes. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É por isso que Apocalipse está recheado de textos que falam sobre o Cordeiro. Por quê? Porque todas as vezes que Apocalipse fala do Cordeiro, ele está dizendo: ele foi a propiciação pelo seu pecado. Tudo que
que está acontecendo em Apocalipse só está acontecendo porque você está perdoado do seu pecado. É por isso que Apocalipse está sempre lembrando, João está sempre lembrando em Apocalipse, todo o quadro escatológico contra o inferno, contra o anticristo, a besta, o falso profeta, Satanás, você pode observar, toda a ação contra eles, contra o inferno, quem é que se apresenta? João vai apresentar o Cordeiro, ele fala: o Cordeiro se levanta. O Cordeiro em pé sobre o monte, o Cordeiro, sabe por que ele está falando isso? Porque ele está dizendo: aquele que tomou o seu pecado sobre si, aquele que te redimiu, aquele que te libertou, aquele que arrancou a culpa do seu coração, aquele que te fez ficar livre, é quem venceu o inferno, o diabo. Porque, irmãos, o diabo vence a igreja com a culpa. O diabo neutraliza a tua vida com o peso da culpa. O diabo segura você com a culpa, e é com a culpa que nós temos que é da culpa que nós temos que nos livrar, porque foi para isso que o Cordeiro se manifestou. Quando nós apresentamos Jesus como Cordeiro, nós estamos dizendo que a culpa e o pecado foram tirados da gente. Eu estou livre. Não há mais peso, não há mais acusação, nós somos livres. O apóstolo Paulo, quando ele vai escrever as suas epístolas, ele está sempre preocupado em dizer isso. Gente, o pecado não tem domínio sobre nós somos livres, vamos fazer valer o sangue do Cordeiro. Jesus não morreu em vão, ele morreu e ressuscitou. Não há mais acusação, não há mais peso de culpa sobre nós, o escrito de dívida foi rasgado, nós somos livres. Entendam isso, somos livres. Não carregue a culpa, não carregue o pecado, livre-se disso. Você pode viver na plenitude do amor de Deus, livre dessas coisas. Para de achar que você é um coitadinho. Você não é coitadinho, você é filho de Deus. Você não é um miserável, você é um filho de Deus. Apocalipse, o quadro é esse. Quer ver uma coisa? Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 7. Como diz o outro, abra sua Bíblia em Apocalipse, Apocalipse capítulo 7. Irmãos, isso aqui é uma verdade. Olha o que diz o versículo 9: depois destas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante de quem? Diga assim: eu estou nesse meio, diante do Cordeiro. Porque quando você olhar para o Cordeiro, você vai falar: eu sou o que sou, porque existe um Cordeiro. Morreu no meu lugar, pagou o preço do meu pecado, levou sobre si a minha culpa. Eu sou livre. O diabo não pode te acusar, porque quando o diabo acusar você vai falar: há um Cordeiro que está no meu lugar. Essa é a visão dos filhos de Deus. A Bíblia diz: depois dessas coisas, eis uma grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo... Vamos fazer o seguinte? Tem ali não, né? Vamos ler no versículo 10 todos juntos, porque isso vai acontecer. Essa multidão vai declarar isso, vestidos de vestes brancas e palmas nas mãos, dizendo... Vamos lá todos juntos? Clamavam com grande voz ao nosso Deus, que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro, e todos os anjos estavam em pé ao redor do trono e dos anciãos e dos 4 seres viventes, e prostraram-se diante do trono sobre os seus e adoraram a Deus. Estamos de pé, vamos estar de pé diante do Cordeiro, porque o Cordeiro morreu pelos nossos pecados. Apocalipse vai apresentar Jesus continuamente como Cordeiro.
Porque por causa de João, que apresenta, João Batista, que vai apresentar Jesus como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É esse Cordeiro que anulou o nosso pecado, que apagou a nossa dívida. É esse Cordeiro que vai vencer o anticristo nos fins dos dias. Para terminar, Apocalipse capítulo 5, o último texto que nós vamos ler. Você sabe que a ideia do Cordeiro, ela nasce lá em Gênesis. E o primeiro significado que o Cordeiro vai ter é no episódio de Abraão. Quando Abraão vai levar o seu filho, lá em Gênesis capítulo 22, quando Abraão vai levar Isaac para ser sacrificado, aí chega lá, ele leva o cutelo, ele prepara o altar, prepara o Isaac para o sacrifício, amarra o seu filho. Aliás, antes de amarrar o seu filho chega para ele e fala assim: pai, eis aqui o altar, eis aqui o fogo, mas está faltando alguma coisa, não está não? Aí o pai dele falou: tá. Cadê o sacrifício, pai? Cadê o sacrifício? Abraão olha para Isaac e fala assim: filho, Deus proverá para si o cordeiro. Sabe o que significa isso? Deus vai providenciar o sacrifício. Cordeiro é sinônimo de providência. Onde eu falhei, o Cordeiro me supriu. O Cordeiro supriu a sua falha. Onde você pecou, o sangue do Cordeiro foi derramado. Onde você falhou, o sangue do Cordeiro foi preenchido. É por isso que não estamos mais com peso de acusação, porque o sangue de Jesus cobriu os meus pecados. Você pode crer nisso? Diga comigo então, diga assim: Senhor, eu te agradeço, porque o Cordeiro é a provisão do sacrifício, e o sangue do Cordeiro preencheu, cobriu o meu pecado. Aleluia. Para encerrar, Apocalipse capítulo 5. Verso 6. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Isso porque o cordeiro foi dado para redimir o pecado do mundo. Veio, pois, verso 7, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e quando tomou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um cântico novo, dizendo: digno és de tomar o livro, e abrir-lhes os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Por fim, aqueles que têm o sangue do Cordeiro reinarão sobre toda a terra. Esse é o cântico, essa é a verdade. O Cordeiro deu a sua vida, o Cordeiro morreu, para que não precisemos mais ficar carregando o peso do pecado e da culpa sobre nós. Meus irmãos, foi por causa desse sacrifício na cruz do Calvário, foi por causa dessa morte, que eu pude compreender o amor de Deus. Por isso, se você se afastou da casa do Pai, está dentro da igreja, está crendo no Senhor, ama a Deus, mas não está sentindo o amor do Pai, eu quero
quero te falar uma coisa. O amor de Deus é derramado no seu coração porque um sacrifício foi feito naquela cruz. É essa característica do Cordeiro para a eternidade. Apocalipse não vai apresentar o leão. Apocalipse não vai apresentar o juiz. Apocalipse não vai apresentar o pastor. Apocalipse não vai apresentar o rei. Apocalipse não vai apresentar o servo. Apocalipse vai apresentar o Cordeiro. O Cordeiro que ama você. Queria que você ficasse em pé.